Deuteronômio, capítulo 7, vamos ler do versículo 6 ao 8. Deuteronômio 7, do versículo 6 ao 8, diz assim: Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Amém. Pai, obrigado, meu Deus, por termos esse privilégio de ouvirmos a Tua voz nessa noite. Meu Pai, nós esperamos que ela venha a produzir fruto no coração de cada um de nós. Que ela, meu Deus, não seja apenas lançada, mas sem proveito, mas que caia, Senhor, em ouvidos e corações retos, que guardem essa palavra e a coloquem em prática, meu Deus. Ó Senhor, nos abençoa para que possamos crescer em santidade, meu Deus, que possamos crescer na fé. Ó Pai, entregamos essa ministração nas Tuas mãos, entrego também minha vida nas Tuas mãos, para que eu seja o Teu instrumento nessa noite, revestido com o poder do Espírito Santo, meu Deus, para, pregando a Tua palavra, quebrar barreiras, meu Deus, de entendimento, de distração, de cansaço, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz. Assim oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Amados, se nessa noite eu fizesse uma pergunta para cada um dos irmãos, e é uma mensagem para o povo de Deus, né, para a igreja, se eu fizesse a pergunta, talvez não alguns, mas outros, a respeito de santidade, se eu perguntasse para cada um, você é santo? Talvez alguns dissessem assim, olha, eu não sou nenhum santo não, eu sei que eu dou minhas escorregadas, né? Mas eu procuro ser fiel, procuro ouvir a voz de Deus. E aí, irmãos, não sei se você já testemunhou, né, uma resposta dessas, mas o que é fato é que há muita desinformação na igreja no que diz respeito à santidade. Porque quando nós fazemos esse tipo de pergunta, as pessoas podem ficar na dúvida do seu estado de santidade. Ora, eu sou santo se eu receber alguma graduação, se eu tiver algum crescimento? Será que se eu fizer alguma coisa, eu chego a esse status? Porque afinal de contas, eu me rendi a Cristo, frequento a igreja, mas de vez em quando eu cometo ainda alguns erros, né? Eu ainda sou fraco, e isso não me faz merecedor desse título de santo. Eu não sei se você tem esse pensamento, mas o que a Bíblia diz para nós a respeito desse assunto é muito claro, muito cristalino. Veja o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses, logo no primeiro capítulo, nos 2 primeiros versículos, carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 1 e 2, diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos de Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Paulo diz, não somente nessa carta aos Colossenses, mas em várias outras, quase que a totalidade das cartas de Paulo, ele começa se referindo aos santos, aos fiéis irmãos em Cristo Jesus. Ora, Paulo fala isso, o povo está falhando demais, acho que vou ter que pegar o amarelo. Não deu certo.
Som. Ora, se Paulo fala isso ao escrever as cartas, não é? Se mencionando aos santos, nós podemos entender de uma maneira clara que quando ele fala aos santos, ele está se referindo à igreja. Então, nós vemos que, embora não pareçamos merecedores, muitos de nós, se fizéssemos essa pergunta, não nos parece por merecimento, não é? Às vezes eu brinco, tem um irmão, que agora ele não está aqui, normalmente ele vem pela manhã, o nome dele é Marcelo Agostinho, e eu falo com ele assim, Santo Agostinho. Aí alguém pode perguntar assim, pô, mas chamar o cara de Santo Agostinho, é porque tem algum problema? Tem algum problema? Se eu chamar o pastor Paulo, São Paulo, tem algum problema, irmão? Somos santos ou não? Nem todos disseram, né? Você crê que você é santo? Porque, amados, santos, pela palavra de Deus, nada mais quer dizer do que separado. A palavra que nós lemos lá em Deuteronômio diz que Deus separou aquele povo para ser seu. Esse ato de separar é nada mais do que santo. Então ele separou um povo para ele. Se ele separou esse povo, e eu creio que nós nos enquadramos nisso, nós somos santos. Deus nos separou para ele. Então, não é por merecimento, como nós vimos na passagem. Deus não escolheu aquele povo porque eles eram numerosos, porque eles eram fortes, porque eles tinham alguma qualidade. Não, Deus separou porque ele tinha uma promessa com seus antepassados e ele amava aquele povo. Deus ama o seu povo. E há também muita confusão entre justificação e santificação, porque ambas são imediatas, tanto a justificação como a santificação. Deus nos justificou, nos tornou justos, não por nossas obras, não por nosso merecimento, mas Ele nos justificou. A diferença entre as duas é que a justificação é instantaneamente plena. A santificação, não, ela é uma por toda a vida. Ela não é naquele momento na sua plenitude, ela é por toda a sua vida um crescimento. A justificação, você não vai se tornando mais justo hoje, amanhã mais um pouco, não. A justificação, ela é também, como o título de santo, instantaneamente, mas uma delas é plena naquele momento, a outra, ela vai crescendo. Uma outra coisa entre as duas é que a justificação é uma posição legal, é algo que foi imposto, atribuído a cada um de nós. Deus nos considerou justos. É como se você recebesse um resultado lá, quando o juiz vai não ler a sentença, mas vai divulgar o resultado lá do júri e declarou você inocente. Então foi algo atribuído a você, uma posição legal de Deus, justificando você. Enquanto que a santidade, ela é uma condição interna. A justificação é algo imposto a você. Deus impôs a você. A santidade, ela é algo interno. Estão entendendo isso? Até aqui tudo bem? Outro ponto. A justificação é uma obra inteiramente de Deus. Você não participou em nada na sua justificação. Deus tornou você justo. Ponto final. Você não tem nada que fazer, nada da sua parte, nada que acrescentar, nada disso. Deus apenas fez inteiramente tudo. Na santificação, nós cooperamos. Veja que há uma diferença entre santidade e santificação. O tornar-se santo é uma coisa, santificar-se é outra. Então, santificação tem a nossa cooperação, justificação não. Senão Paulo não diria que nós não somos salvos pela graça, não é? Não por obras para que ninguém se glorie. Ele teria dito, nós somos salvos pela graça, mas as obras importam.
Não é isso? Nós fomos justificados inteiramente por Deus, mas na santificação nós cooperamos. A justificação, portanto, é perfeita nesta vida. Não há nada mais a ser feito. Deus fez tudo de maneira perfeita a respeito da santificação, da justificação. Mas a santificação não chega à perfeição. Embora haja aí alguma discussão de que a possibilidade dos homens chegarem à plena estatura da plenitude de Cristo, outros dizem que não há essa possibilidade, que nós nunca chegaremos, mas não é o nosso alvo, a nossa meta, e assim nós crescemos com esse objetivo. Mas a santificação, isso é também que eu creio, ela não chega à perfeição, mas a justificação, sim, ela foi perfeita. E, por último, a justificação, ela é igual para todos. Justificação foi algo atribuído por Deus, e um irmão não é mais justo do que eu. Ele e eu e todos nós somos justificados da mesma maneira. Todos nós somos justos. Ao contrário que a santidade, a santificação, ela é maior em uns do que em outros. Como a santificação depende de nós também, porque nós cooperamos, à medida em que eu mais me empenhar, mais eu me santifico. Então, a santidade, ela acaba causando uma desigualdade entre os irmãos. Uns são mais santos, porque buscam mais, se rendem mais. Outros, no entanto, ficam estacionados, ao longo do tempo, porque não cooperam com Deus. Mas o que é líquido e certo? Somos santos, amém? Somos santos, separados de Deus, como a palavra no hebraico diz, kadosh, e no grego o hagios. No grego é até um sentido um pouco mais falando a respeito de santidade, de consagração, de purificação, mas no hebraico ela é mais de separação. Então nós fomos separados por Deus. Para ilustrar isso, se ainda houver alguma dúvida entre os irmãos, eu vou dar um exemplo. É como dizer que há um artista, e um artista, ele quando vai fazer uma obra, ele escolhe a matéria-prima, ele escolhe aquilo de onde vai se tornar a sua obra final, mas ele escolhe uma obra-prima. Eu fui nas férias agora, ali no circuito histórico, em Tiradentes, Ouro Preto, e tem muita coisa em pedra-sabão. E o cara, para fazer o seu trabalho, ele vai lá procurar um material e vai dizer assim, bom, essa daqui tem a medida e o formato que eu desejo para ser a minha obra de arte. E eu vou trabalhar nela. No momento ela é uma pedra bruta, mas eu já vejo nela uma obra de arte. Então ele a separa. Essa daqui eu vou separar, essa outra aqui também, e assim vai sendo feito. Então nós podemos dizer que nós somos como um pedaço bruto de material, mas que já fomos separados pelo artista. Deus olhou para nós e nos pegou de uma maneira bruta, dizendo assim, você é a minha obra de arte, mas já te separo. E a partir de hoje eu vou trabalhando em você, vou te moldando, cada dia eu vou tirando um pedacinho de você, mas já te separei. Essa pedra é minha, ninguém toca, ela já é minha propriedade e ela se tornará uma obra-prima. Então você, irmãos, eu, somos essa pedra separada. Nada mais do que isso significa a santidade, a separação. Então nós somos uma pedra bruta que irá se tornar numa obra de arte. Amém? No texto que a gente leu, embora haja menção ao povo de Israel, voltando lá no livro de Deuteronômio, nós nos encaixamos com perfeição. Deuteronômio capítulo 7, queria que você visse comigo, agora o versículo 6, nós lemos do 6 ao 8, veja só o que diz o versículo 6.
porque tu és povo santo ao Senhor. Essa palavra santo, separado. Tu és povo separado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Então é como se no meio de um monte de matéria-prima, um monte de pedras brutas, Deus tivesse nos escolhido. Dentre aqueles, eu separo este e separo este. Então Deus assim também fez com o povo de Israel. Agora, eu queria que você fosse lá na carta de Paulo aos Colossenses, depois nós vamos voltar a Deuteronômio, só para fazer um paralelo, mostrando como nós também nos encaixamos naqueles 3 versículos de Deuteronômio. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Veja só o que ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, como escolhidos de Deus, santos e amados. Então, nos cabe o dever de nos revestir como eleitos, como escolhidos, como separados e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então Deus, assim como o povo de Israel o separou de todos os povos, Deus também nos separou. Ele aqui diz nos Colossenses assim: somos eleitos de Deus. Agora vá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 1 e 2, veja como Pedro se refere à igreja. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, mais uma vez, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro, então, diz, por mais de uma vez, que somos eleitos, escolhidos de Deus, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação. E agora, no capítulo 2, versículo 9, que os irmãos conhecem bem, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, então, aqui está chamando a igreja de raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, somos cidadãos de uma nação composta de santos. Amém? Então, esse é o paralelo que fazemos do versículo 6 de Deuteronômio com a igreja. Agora, voltando lá a Deuteronômio, no versículo 7 agora, diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Ora, Deus não escolheu o povo de Israel por beleza, porque eles tivessem número, porque eles tivessem força, inteligência. Muito pelo contrário, diz que eles eram os menores de todos os povos, o menor de todos. E veja o que a Bíblia diz a nosso respeito, agora na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1 ao 9. Carta de Paulo aos Efésios 2, do 1 ao 9. Diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Paulo, quando fala aos Efésios a nosso respeito, ele diz que nós éramos o quê? Com algum valor? Ele tinha alguma afeição por nós? Nós tínhamos algum atributo que pudesse nos tornar justificados, ou que nos desse condição de nos tornarmos seus filhos? Não, aqui mostra, muito pelo contrário, que nós éramos filhos da ira. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós estávamos afastados de Deus, mas diz que Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos amou. Então, semelhantemente ao povo de Israel, que não tinha qualidade nenhuma, não tinha nenhum atributo, mas Deus decidiu, Deus amou aquele povo. Nós também não tínhamos nenhuma qualidade, nada que nos possibilitasse, nos desse acesso a essa graça, mas Deus, por amor, nos resgatou. Então nós tínhamos também a mesma condição, não tínhamos nada em nós que se aproveitasse, mas Deus nos resgatou. E, por fim, lá no versículo 8 de Deuteronômio, diz assim: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Veja agora o que diz a carta, o Evangelho de João, um versículo que você também conhece de cor. O que diz João 3,16? E deu o seu Filho ao mundo por amor, não é isso? 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como Deus amou, diz lá em Deuteronômio 7,8, Deus amou aquele povo, também João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, a ponto de dar o seu Filho, para aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Voltando lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, agora no versículo 13, veja o que a palavra fala a nosso respeito, a igreja. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus, por amor, nos salvou, semelhantemente ao seu povo que estava no Egito, em prisão. Deus os resgatou de lá. E em Gálatas 5,1, ele fala que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceu, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então Deus liberta seu povo do Egito, e o Egito, para nós cristãos, representa o mundo que jaz no maligno, esse mundo em que estávamos e fazíamos nele as vontades da nossa carne, e por isso estávamos debaixo da ira de Deus. Mas ele, semelhantemente, nos tirou de lá, nos tirou desse mundo, nos livrou. Nós agora não somos mais escravos do pecado. Então, irmãos, quando olhamos para o livro de Deuteronômio e olhamos para a igreja hoje, vemos que há um paralelo. Deus também, semelhantemente, nos tornou seus filhos da mesma maneira. E se somos santos, nós devemos viver como santos. É aí que entra o papel do homem nesse processo. Porque nós, embora já sejamos santos, nós precisamos aprender como um santo se comporta. O que um santo faz, o que um santo gosta.
nós começamos a partir daí, mudando a nossa vida. E quem faz isso em nós é Deus. Mas nós dele somos cooperadores. Nós ajudamos, vamos dizer assim, cooperamos com o trabalho de Deus na nossa santificação. Porque Deus deseja a santificação de todos nós. Diz a Bíblia que sem ela ninguém verá a Deus. Mas você pode não ser cooperador e, pelo contrário, você pode ser um atrapalhador. Deus quer te santificar, mas você atrapalha ao invés de ajudar. Então, nós precisamos entender que o trabalho de santificação é de Deus. É Ele quem nos santifica, mas há uma parcela em nós. Nós trabalhamos como cooperadores. Nós não vimos hoje pela manhã, como Deus diz, né, a Josué: busque em obedecer a minha palavra, medita na minha palavra, procura com zelo obedecer, não se desvie dela, nem para a esquerda, nem para a direita. O que é isso, irmão? Senão processo de santificação, um processo de se purificar, não se misturar com os outros povos. Era a ordem de Deus para eles, mas eles atrapalharam esse processo de santificação. Nós, a igreja, precisamos cooperar. Precisamos simplesmente dizer: estou nas mãos de Deus. Precisamos nos colocar nas mãos dele e reconhecer, entender isso. Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu me rendi, agora fui justificado, sou santo, mas nesse processo estou nas tuas mãos. Faz de mim, meu Deus, como for da tua vontade. Muda, me transforma de dentro para fora. Faz com que eu seja uma nova pessoa. E Deus tem papel ativo na nossa santificação. Deus trabalha ativamente. Para ilustrar, veja lá em Êxodo, capítulo 31. Êxodo 31, versículo 13. Êxodo 31, 13, diz assim: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Deus tem um trabalho ativo, o papel dele é ativo, mas aqui diz que havia o dever de falar aos filhos de Israel: certamente guardareis os meus sábados. Quem tem que guardar o sábado, irmão? É Deus. Quem tem que obedecer aos mandamentos? É Deus. Somos nós. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos, não é, liberdade para dizer: eu vou fazer isso ou não, eu vou obedecer ou não. Mas Deus quer nos santificar, mas o nosso livre-arbítrio atrapalha. Deus tem um papel ativo, mas sou eu que guardo a sua palavra. Sou eu que decido obedecer, sou eu que decido guardar o sábado, sou eu que decido honrar meu pai e minha mãe, sou eu que decido não matar, não adulterar, sou eu que decido todas essas coisas. Então nós, a igreja, nós temos um papel também na santificação. Deus trabalha ativamente, porque é Ele quem nos santifica, mas sou eu que guardo a sua palavra. Então, irmãos, nesse processo, a nossa decisão é fundamental. Nós, assim, participamos dela. Veja em Levítico, um pouco à frente, Levítico capítulo 20, no versículo 7, veja o que diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Ele está dando uma ordem. A ordem é para quem? Para o seu povo naquela época. E agora, para nós: santificai-vos. Mas está dando a ordem para cada um de nós: sede santos. Se Ele pegou e nos separou, nós não podemos, por vontade própria, sair daquele lugar que Ele nos tirou e voltar e irmos para onde quisermos. Quem dera, não é, que fosse assim,
Porque o artista, quando pega uma pedra bruta, bota num cantinho, ela fica lá quietinha. Mas Deus nos deu esse poder de decisão. Eu separo você, mas você é livre. Eu não quero que você fique aqui preso, até mesmo porque Ele nos libertou. Mas esse, que agora tem livre-arbítrio, ele pode ir para onde quiser. Ele pode dizer, não, eu não quero ser transformado numa obra de arte. Eu quero continuar sendo a porcaria de pedra bruta que eu sou. Deus faz assim conosco. Nos deu esse poder de decisão. Não somos pedras, não somos robôs. Deus criou pessoas com vontade. E aqui ele diz, santificai-vos e sede santos, porque Ele é santo. A carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 6, versículo 13. Irmãos, parece que é um assunto, não é, simples, mas causa muita confusão e as pessoas parecem não entender. Romanos 6, 13 diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que Deus diz para nós, esse nosso papel, ora, ofereça o seu corpo, os seus membros, não mais ao pecado como você fazia antes, o seu braço para a droga, a sua cabeça para o adultério e todas as outras coisas, tanto mais quanto você quiser, né? O seu estômago para glutonarias, bebedices. Não utilize mais agora o seu corpo e os seus membros para o pecado, mas agora entregue-se para Deus, que eles agora sejam instrumentos de Deus. Deus agora que os utilize para que você seja uma pessoa melhor, para que você cresça em santidade, de acordo agora com os padrões de Deus. Mas, irmãos, há aqui uma decisão nossa. Por isso que ele diz, agora não façais mais isso, mas se ofereçam agora como ressurretos dentre os mortos. Não mais agora voltem para o pecado, mas entreguem-se nas mãos de Deus, para que Ele use você como um instrumento de justiça. É isso que Deus diz para nós. Então, o que nós temos que fazer? O que nos resta? Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, então. Se é assim, se cabe a minha decisão, eu decido me entregar, decido me largar aos seus pés e que o Senhor agora faça de mim segundo a tua vontade. Me santifica, me mostra o que eu preciso mudar, o que eu preciso transformar. Veja agora, ainda em Romanos 6, do versículo 16 ao 18, diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O que agora precisamos fazer? Senhor, eu reconheço que agora eu sou teu servo e me entrego de coração à doutrina, à forma da sua doutrina. Me entrego à sua verdade, porque agora, como eu sou livre do pecado, eu quero ser feito um servo de justiça. Então Deus aí nos muda. Nesse momento nós somos cooperadores, nós ajudamos a Deus, não atrapalhamos, né? Seria melhor. Ajudar é um pouco ruim de digerir, né? Porque eu não ajudo Deus, mas eu posso não atrapalhar. Eu posso simplesmente me entregar nas mãos dele. E uma vez entregues, então, irmãos, deixamos ele nos lapidar. Aí começa o processo de santificação. Começa, né? Cada dia ele tira uma lasquinha de nós, cada dia ele nos torna mais bonitos, tira as arestas de nós, vai nos arredondando, né? Vai nos tornando mais bonitos. E não sei se você concorda comigo, mas deve ser muito difícil trabalhar numa peça inquieta.
Concorda? Imagina se você fosse um artesão e você vai trabalhar numa pedra. E ao invés da pedra ficar ali paradinha, toda hora a pedra dá uma pulada. Você vai, pum. Quem corta cabelo aqui, além do pastor Paulo? Cortar cabelo é legal, mas se a pessoa não ficar quietinha, meu amigo, pode dar zebra. A tesoura pode ir na orelha, né, pastor? O corte pode sair mais profundo, a máquina pode ir onde não deseja, porque trabalhar numa peça que não fica quieta é muito difícil. Então, irmão, se aquieta nas mãos do Senhor. Não fica arredio, se mexendo daqui para lá, como uma criança, né, que não quer obedecer. Se entrega, fica quietinho, como a ovelha. Nós somos ovelhas, somos retratados como ovelhas. A ovelha, ela fica quietinha, muda, quieta, parada, tranquila. Seja assim, irmãos. Veja o que Paulo diz ainda aos Romanos, no capítulo 9, mais do versículo 19 ao 24. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então veja, não pode o objeto perguntar ao artífice, por que é que você me fez assim? Por que é que você tirou essa lasca agora, pô? Essa lasca estava tão bonita em mim, dava um visual. Não, cara, não pode ser assim. O vaso se deixa nas mãos do oleiro e o oleiro vai apertando onde quer, dando o formato que ele quer. É assim que Deus tem que fazer conosco. Porque se você continuar atrapalhando e não se entregar nas mãos dele, reconhecendo que ele é que tem poder sobre você, você vai continuar contestando. E é por isso que a santificação ela é diferente em uns do que em outros. Porque uns são mais mansos, se entregam nas mãos de Deus. Senhor, me muda, esse está errado. Então muda, Senhor. Outros não, eu que estou certo. Não, isso eu não mudo, nasci assim, vou morrer assim. Infelizmente é verdade. Você vai morrer desse jeito, não vai ser aperfeiçoado. Mas o que Paulo diz ilustra bem. E Deus, graças a ele, suportou com muita paciência tanto os vasos de ira como os vasos de misericórdia. Se Deus não fosse paciente conosco, você já está fazendo algum trabalho e deu errado, né? Eu nunca trabalhei com artesanato, porque eu não sou bom para isso, mas se eu fosse fazer, irmãos, se desse errado, eu ia pegar uma bolacha no vaso, assim, sai da minha frente, deu tudo errado, não quero mais fazer. Se Deus fizesse assim conosco, sai da minha frente, você não para quieto, buf, né? Acaba o vaso, vai tudo embora. Deus é paciente. A peça quer se mexer, mas fica quieto, meu filho. Deixa eu tirar isso daqui, isso aqui está atrapalhando, deixa eu cortar isso daqui, deixa eu te moldar. Pacientemente Ele vai nos aperfeiçoando, mas não atrapalhe. Durante todo esse tempo Ele tem trabalhado em seu povo, tem trabalhado conosco. Veja o que diz o livro de Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 ao 6. Jeremias 18, também uma passagem a respeito de vaso. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui Deus, usando Jeremias para que ele vá
a uma casa de um olheiro e ali ele veja como ele trabalha ali, né? E ali naquele momento o olheiro estragou o vaso. Mas o barro tem essa possibilidade, né? Estragou, começa de novo, põe mais água, molda novamente e vai lá pacientemente dando o formato que ele deseja. E assim Deus diz: será que eu não posso fazer de vocês também? E nesse momento ele diz ao povo de Israel, mas hoje ele diz para nós: será que eu não posso fazer de vocês também? Porque vocês estão nas minhas mãos, e se vocês deixarem, eu vou moldar vocês novo vaso. Vou fazer vocês agora um vaso diferente, um vaso bonito, um vaso de honra, para que eu coloque ali de maneira abundante o meu espírito, para que vocês possam ser usados. Então é isso o que Deus tem feito durante todo esse tempo, pacientemente trabalhando com cada um de nós, aperfeiçoando a cada um de nós, apesar da nossa inquietação, da nossa desobediência. Deus tem pacientemente trabalhado conosco, mas nós precisamos permitir. Então, irmãos, cabe a pergunta: será que eu estou atrapalhando a minha santificação? Pense nisso. Será que nesse processo, agora nós somos santos, mas nós precisamos continuar crescendo? Ou será que nesse processo eu tenho atrapalhado o que Deus quer fazer em mim? Será que eu tenho me sentido inquieto? Será que eu sou desobediente, arredio? Será que isso tem atrapalhado? Porque felizmente Ele é paciente e tardio em irar-se. Deus é paciente conosco. Mas, irmãos, o que não podemos é permanecer como filhos da ira, porque um dia Ele volta. E se nós continuarmos nessa rebeldia, ao voltar, como Deus nos achará? Santificação, podemos dizer que é tornar-se semelhante a Cristo. Se você não decidiu por se lançar nas mãos dele, algo está muito errado com você. Se você está aqui hoje como povo de Deus e não decidiu se lançar nas mãos dele para que ele te molde, para que ele te santifique, tire os cantos e arestas que estão atrapalhando você, para que você se torne uma obra de arte, que é a medida da plenitude da estatura de Cristo. Tem algo muito errado com você. Então pense nisso a respeito de santidade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nessa noite entendemos como o Senhor trabalha em nós. Em primeiro lugar, meu Deus, nos justificando de maneira plena, Senhor, por causa da Tua vontade, pela Tua graça. Ó Pai, depois, meu Deus, o Senhor nos santifica. Ó meu Deus, nesse processo precisamos nos entregar nas Tuas mãos. Como nós vimos aqui, meu Deus, chegamos a Ti como uma pedra bruta. Apesar de alguns de nós acharem que já chegam quase santos, perfeitos, por se acharem bons, porque não eram drogados, porque não eram viciados, bandidos, mas todos nós, meu Deus, não somos diferentes uns dos outros. Todos nós estávamos mortos. A diferença, meu Pai, é como nos colocamos nas Tuas mãos. Não é como chegamos, mas é como nos colocamos nas Tuas mãos. Porque o Senhor tem poder para transformar qualquer um de nós. Não importa o quão profundo e feio seja o nosso estado bruto. Não importa, meu Deus, para Ti. O Senhor tem o poder como olheiro sobre nós. Mas o que nós precisamos, Pai, é não atrapalhar. Em primeiro lugar, entender que já somos santos, separados para o Senhor. Somos Teu povo. Mas precisamos, meu Deus, nos render à Tua vontade, às Tuas mãos. Muda, Pai, cada um de nós o que precisa ser mudado. Nos transforma, Senhor, para a Tua honra e glória, como vasos de acordo com a Tua vontade. É esse o meu pedido, a minha oração nessa noite. Não somente para mim, mas para cada um dos meus irmãos. Que eles busquem a santidade. Eu
papel deles, meu Deus, como cooperadores, seja diligente, se esforçando, meu Deus, em cumprir todas as tuas vontades. Assim oramos por ele, meu Deus, por nós, todos nós te agradecendo em nome de Jesus. Amém.